Olá, pessoal. Como você sabe, nós estamos aqui na Aladir Brasil 2025. É sempre um prazer estar com a Aladir porque é um ambiente de fomento, de discussão sobre o tema da gestão hídrica nas suas várias facetas. Falamos muito sobre reuso, dessalinização e eu tenho aqui dois convidados muito especiais. Eu estou aqui com a Karina Alencar, que é coordenadora da Câmara Técnica da ABS, Reuso e Dessalinização, e também com o coordenador adjunto, meu amigo aqui, Arthur Santos, né? Karina é assessora do presidente no SEDAI e o Arthur é um dos engenheiros aí, especialistas da Compesa. Então, primeiramente, Karina, Arthur, eu queria dar as boas-vindas para vocês e dizer muito obrigado, né, pelo desafio aqui de estar compartilhando um pouco do seu expertise, da sua visão, né, de mundo sobre reuso e dessalinização. Eu não tenho dúvidas que vai ser um bate-papo muito enriquecedor, então quero dar as boas-vindas para vocês. Obrigada. Bom, vamos lá. Eu queria começar um pouquinho esse nosso bate-papo, né, Arthur, abordando aí alguns temas, né, que eu sei que vocês dominam, né? E antes de entrarmos na parte técnica mesmo da nossa discussão, eu queria saber de vocês o seguinte, né? Qual é a visão de vocês de congressos como, por exemplo, o que a Aladir está promovendo, né? Onde a gente consegue juntar no mesmo palco, né, a academia, a indústria, as várias instituições e as concessionárias, né, algumas públicas, outras privadas, para discutir esse tema, né? A água, seu tratamento, fontes alternativas e reuso. Então eu queria começar com você, Arthur, aqui, né, dizendo qual é a tua visão aí, rapidamente, né? Como que para você tem sido a experiência Aladir? Perfeito. Eu estou da Aladir, participando da Aladir desde 2022. Foi no Chile que eu comecei, já estou no terceiro evento Aladir. E pela Karina, né, que fez esse convite de estar na Câmara Técnica da ABS, né, de Dessalinização e Reuso, a gente consegue compor tecnicamente, fazer esses laços entre as concessionárias e trocar esses conhecimentos, difundir essas parcerias. E eventos como a Aladir, né, como a ABS que teve agora, recentemente, né, em Brasília, a gente consegue transpor esses conhecimentos em relação ao reuso, em relação à dessalinização, fazer cases de sucesso, como foi o case de Noronha, trazer o case que está sendo apresentado agora no Aladir, que é o de Dessal de Fortaleza, entre outros que vêm a desenvolver, né? Estou falando mais do foco de Dessal, que é minha paixão particular, né? Acho que a Karina pode talvez falar um pouco mais sobre a parte de reuso, enfim. Mas é isso, é ver essa integração do ponto de vista de conhecimento técnico, de integração e dessa participação mútua entre as concessionárias, enfim. Isso faz enriquecer. E você, Karina? Esse é seu primeiro ano na Aladir ou não? Não, eu já participo da Aladir desde 2017. Que legal. Sim. Então, o que eu acho principal, assim, além da questão técnica da gente trocar as informações, atualizar as informações do reuso e da Dessal, é também a liberdade que a gente tem de falar. Porque quando a gente está, por exemplo, falando pela SEDAI ou pelas companhias que a gente trabalha, a gente fica limitado a alguns ambientes que são ambientes da própria companhia, né? Então, quando a gente está falando pela ABS ou num evento como a Aladir, a gente tem uma prospecção maior, a gente tem mais liberdade. Então, o usufruto da troca de experiências é muito melhor. A gente fica mais livre, é como se fosse um ambiente neutro. Então, isso é muito bom, tanto assim para a academia e para nós profissionais. Então, e o networking também que acontece nesses eventos, ele tem essa forma muito positiva. Eu quero pegar um gancho aqui. Na minha última fala aqui com uma outra colega de mercado, nós estávamos falando justamente sobre como ultimamente tem sido difícil, às vezes, a gente discutir questões complexas, né? Problemas complexos. As pessoas têm uma visão muito apaixonada, às vezes, defendendo o lado A ou o lado B, Verdade. o preto ou o branco. E nós sabemos que problemas complexos, como, por exemplo, o abastecimento público, a resiliência hídrica, eles são assuntos que eles são multifacetados, né? Você precisa ter um ambiente de discussão, né, com múltiplas visões, né? Ou seja, a academia tem uma visão que muitas vezes é purista, de defesa da tecnologia, né? As concessionárias estão do outro lado muitas vezes sob uma pressão de custo para entregar em qualidade e quantidade dentro de um valor, né? Porque fala de tarifa, né? A indústria muitas vezes é tida como uma vilã, né, poluidora. E então
eu também acredito que ambientes como a Aladir servem justamente para quebrar, né, essas barreiras que você bem coloca, Karina. É onde a gente pode falar com um pouco mais de liberdade. Não é? Bom, e vamos lá. Eu quero já mergulhar com vocês, porque eu sei que vocês dominam esse assunto. E Arthur já provocou aqui dizendo Noronha, que eu sei que é uma paixão pessoal dele, né? E eu quero então entender um pouquinho melhor, né, Arthur? Fala para nós um pouco o que é de fato o caso de Noronha, né? O que aconteceu em Noronha, né? Que é um caso emblemático e com certeza foi inspiração para esse movimento que está acontecendo com dessalinização, por exemplo, em Fortaleza, futuramente em Vitória, né? Então eu vou deixar você bem aberto e à vontade, primeiro para nos dar um pouco de histórico, contexto, para depois a gente mergulhar em questões mais técnicas e econômicas, que eu sei que a Karina vai destrinchar aqui. Perfeito. Falar de Noronha em relação à dessalinização, não posso falar só do presente, como você falou, tem todo um contexto histórico. Primeiro, a dessalinização em Noronha, ela iniciou com a dessalinização térmica pelos americanos, né? Noronha já foi uma base americana há 50 anos atrás, né? E temos ainda um histórico, a Karina teve a oportunidade de visitar, existem tanques, né, de 1.700.000 litros de água tratada e de água bruta, feito pelos americanos, que está intacto e usual até hoje. Né? Você Olha, tem noção. Isso é uma coisa legal, porque eu não sabia dessa história. Então, Noronha começa com dessalinização térmica. Térmica, pelos americanos. Quando a Compesa, né, que hoje é a concessionária que opera a operação de água, de abastecimento de água e esgoto de Noronha, iniciou os processos, meados de 2000 ela teve o primeiro processo de osmose reversa também, com eficiência energética baixíssima, né? Não tinha os dispositivos de recuperação de energia. Fez um retrofit em 2014, implantando o Turbo Change, né? Já teve uma melhoria, né, em termos de eficiência energética, mas a questão do abastecimento de água em Noronha sempre foi um desafio, né? Você tem noção, quando eu entrei lá, foi em 2021, tinha um dia com água e 9 dias sem. Ou seja, a população passava 9 dias esperando a água chegar, né? Isso todo um racionamento na cidade. E aí foi contratado um novo modelo de 22 milhões, né? Um novo projeto, que é um projeto mais moderno, um projeto compacto, um projeto que tem um dispositivo de recuperador de energia, o EDR, né? Que elevou bastante a eficiência energética, batendo até em 3,1 kWh. E também, além disso, eliminou o racionamento de água na ilha, ou seja, ele eliminou um problema crônico. Então, assim, não foi só uma questão de é uma tecnologia que está impulsionando o Brasil, ótimo, né? Que a indústria já opera com osmose reversa já há muito tempo, né? Mas para abastecimento público foi pioneiro, é pioneiro, né? Não, e é pioneiro há muitos anos. Porque assim, a gente vive desse mito, né? Dá para tomar água de rio, água dessalinizada? Bom, estão tomando água dessalinizada com dessalinização térmica há muitos anos, há algumas décadas. Eu não sabia dessa história que Noronha tivesse passado assim pela evolução do processo de dessalinização, ou seja, térmica, depois osmose reversa com recuperadores, seja o primeiro turbocharger, logo depois pressure exchanger. Perfeito, exatamente. Você me permite fazer uma Agora. Então, além desse efeito que a gente tem, tanto das pessoas terem reduzido o tempo, terem, na verdade, pararam, né, de ter o tempo de não ter água, né, o efeito também no turismo. Então, o efeito econômico que gerou isso na empresa. Então, ele gerou um desenvolvimento na economia de Noronha, ela ficou mais envolvida, entendeu? Então, assim, ela pôde receber mais pessoas, ela pôde ter uma infraestrutura melhor com água. Então, ela gerou mais empregos, ela deu mais qualidade de vida para as pessoas. Então, não é só a questão da água em si, é uma questão de saúde, é uma questão também de social e uma questão econômica. Perfeito. E eu quero fazer um adendo ao que você está falando, né? Que o Márcio, no painel de reuso potável, ele traz uma questão interessante, que a água representa 60% de toda a economia global. Então, quando tem água, realmente você pode fomentar agricultura, indústria, turismo, né? Sustentabilidade populacional, que as pessoas podem viver ali porque ali tem água e assim por diante. E puxando já esse gancho, né? E falando dessa coisa importante que é consumo energético, que vai impactar, né, talvez
para destruir alguns mitos sobre a dessalinização, eu quero ouvir de você, Karina, como que Noronha, por exemplo, se posiciona agora com esse revamp final, né, usando os economizadores, né, os recuperadores de energia, né? O que isso trouxe de vantagem em relação à questão econômica do projeto, né? Qual a importância disso e, basicamente, né, dessalinização. É caro mesmo? É impossível de se ter? Né? Isso é um mito ou uma verdade? A questão da dessalinização, ela tem muito a ver com o custo, né? Porque, primeiro, Noronha é um lugar, quando a gente fala do Rio, a gente tem os queijos, mas Noronha em específico, que é o que a gente está falando, ele é um lugar que ele não tem água potável, ele não tem água doce. Ele não tem fonte de água doce. Então, a única água... Então, assim, o valor de beber água, a única fonte era ou você importava água ou você dessalinizava. Então, assim, são essas duas opções. Então, é claro que, assim, antes você tinha uma reserva que poderia ter de chuva, uma coisa assim, mas não abastecia a população. Então, vamos basear nisso. Então, quando a gente faz a dessalinização, ela era cara. Então, ela era cara, então demorava a ser implementada e tinha esses espaços para a população receber água e não desenvolvia, ficava aquela coisa emperrada, né, e ruim, não era uma boa qualidade de vida, apesar do lugar ser maravilhoso. Então, com os recuperadores de energia, passou a ser mais barata a produção da água. Em quantidade. Passou a ser mais barato, você fica mais viável economicamente. Porque quando a gente falava antes de dessalinização, não tinha esses recuperadores de energia. Então, o principal emblema era o seguinte, aí você não estava falando de engenharia. Quando você falava de dessalinização no projeto, era assim, é muito caro. Já nem começava? Já nem começava. Aí quando veio o recuperador de energia, o pessoal ficou assim, peraí, mas é muito caro. Calma, que a gente vai explicar para você, olha só. Em tantos anos aqui, a gente recupera esse recuperador de energia, ele vai fazer reduzir o custo, tem a questão da manutenção, então passou a ser viável um projeto de dessalinização. Perfeito. Então ele passou, hoje a gente pode discutir, olha, nesse lugar aqui, por exemplo, no Rio a gente discute já há um tempo a dessalinização em Maricá. Então, estão sendo feitos esses estudos. Hoje a gente consegue discutir, antes quando eu era da SEDAI, estava com a SEDAI, a gente não discutia. E eu era já da Câmara Técnica adjunta na época, o Renato era o coordenador principal. Então, assim, e a gente já tentava discutir, ele trabalhava numa empresa que fazia essa parte de reuso também. Então, a gente não conseguia fazer essa parte. Hoje a gente já discute. Então, a gente está evoluindo com a parte energética, é o start para a gente desenvolver a dessalinização no Brasil. Perfeito. Eu quero deixar essa pergunta aberta para vocês dois, já aproveitando Noronha, né? Como você disse, quer dizer, existe uma dificuldade porque Noronha é uma ilha. Então, toda a água que chega à ilha, ou ela chega importada, seja de navio, né? Ou ela teria que ser dessalinizada. Então, existem desafios aí, ambientais, logísticos, né? O que vocês poderiam dizer a respeito disso, né? Como é abordar, ou como é resolver, né? Pode até citando Noronha, por exemplo, essas questões complexas de logística ou questões mais sensíveis, dependendo da região em que você vai colocar um projeto, né? Qual é a visão de vocês em relação à dessalinização? Ela é viável, não é viável, né? Ela contribui? Como é isso? Eu acho que é sempre interessante a gente tentar integrar os conceitos. Quando a gente integra, por exemplo, com sustentabilidade, economia circular, a gente consegue ter ganhos que a gente não está enxergando. Vou dar o exemplo de Noronha. Noronha tem essa captação da água do mar, né, que hoje representa 65%, ou seja, na matriz hídrica ela já representa a maior parte, e para o futuro, para o desenvolvimento econômico da ilha, esse número tende a aumentar, né? E como a gente pode fazer essa integração pensando em economia circular? Pensando em fontes alternativas, né? A gente, no caso de Noronha, foi feita uma parceria com a companhia de energia, onde foi instalado painéis solares em cima do açude de Noronha, ou seja, o açude que está ali, que representa assim um percentual dentro da matriz hídrica, ele está contribuindo também com a matriz energética do dessalinizador, né? E aí você... Os painéis estão em cima do açude. Do açude, gerando energia limpa, renovável para
a planta dessalinizadora. E você pode até ampliar mais esse leque. Existem projetos futuros para, num horário de ponta, eu colocar um banco de baterias e acumular essa água num período de pico. Já existe esse projeto. Do ponto de vista químico, eu preciso fazer a pré e pós-cloração para poder distribuir a água. Então, tem um sistema compacto de eletrólise que produz hipoclorito de sódio através da água do mar. Ou seja, eu estou ali sempre circulando esses produtos. Vamos falar da salmoura. Como é que é esse gerenciamento do descarte dessa salmoura? Como funciona? É simplesmente com difusores? Como é que é isso em Noronha, né? Essa água supersalina. Você tem noção, do lado da planta de dessal opera uma planta moderna de tratamento de esgoto. Então, eu faço uma mistura, né, de um efluente tratado com o efluente de esgoto, com a salmoura. Ou seja, eu já tenho uma água distribuída de volta para o mar que não vai comprometer a vida marinha, não vai comprometer aquele local, né, dentro de um monitoramento ambiental. Então, é sempre enxergar as oportunidades, tentando criar esse painel de circular, né? Sempre. Karina, então, você como coordenadora da Câmara Técnica, né, eu queria que você comentasse um pouco sobre a dessalinização e também o reuso, porque eu sei que vocês tocam esses dois temas lá, né, como uma solução estratégica, né, e não somente uma solução emergencial. Nós estamos envoltos nesse ambiente da universalização, né, e eu queria que você pudesse pincelar um pouco sobre tudo que vocês estão tocando na Câmara Técnica, né, nesse viés. Como que né, qual que seria essa pegada, né, do reuso ou da dessal, não apenas como uma questão emergencial para resolver um tema de uma crise hídrica, mas como algo estratégico mesmo, apontando ao futuro? Essa sua pergunta é excelente, tá? E o que eu acho, a gente estava até discutindo isso há pouco tempo. O principal do reuso e da dessalinização é que ele é um modelo de negócio. Ele é um modelo de negócio. Então, o Brasil ele é muito diferente. Dessalinização é onde tem mar, né? Então, a gente vai poder aplicar. O reuso a gente pode aplicar no Brasil todo. Mas cada caso, e às vezes em cada estado, tem vários casos diferentes. Então, ele é um modelo de negócio. O que acontece? Nós que somos especialistas na área, a gente vai criar um modelo de negócio ou para a indústria ou para a agricultura. É diferente do saneamento tradicional, que a gente já tem um modelo, uma modelagem hidráulica. O reuso e a dessalinização não. É um novo modelo de negócio que é pontual. Ele vai ser pontual para aquela região. Então, assim, como nós vemos isso? Nós vemos que hoje as pessoas, os profissionais, estão mais qualificados para falar essa área, que normalmente isso não é dado em faculdade. A pessoa precisa estudar por fora, né? Ou precisa ser do ramo, que nem a gente não aprendeu isso na faculdade. Sim. A gente estudou por fora, né? Que a gente é de companhia, né? Saneamento, e a gente gosta de reuso. No início o reuso, as pessoas não gostavam muito, porque, né, aquela água... Será que, por exemplo, a gente bebeu água, eu estava em Fernando de Noronha, já fez vários trabalhos juntos, né, pela Câmara Técnica, e a água é igual uma água comum para beber, maravilhosa. Ela é uma água de salinização que ela é do mar, entendeu? Então, assim, de reuso, já tomei também uma água de reuso na Califórnia. O gosto já não é tão bom quanto de Fernando de Noronha, é um pouco diferente, porque ele tira os sais, né? Mas o que a gente vê no Brasil? A gente vê oportunidades de negócio que a gente vai desenvolver. Em alguns lugares pode ser que uma planta de dessalinização ainda não seja viável economicamente para aquele lugar. Então a gente tem que tentar adequar uma modelagem para aquele lugar. Porque às vezes você pode fazer uma barragem e às vezes a planta que vai ser um custo muito maior do que uma planta de dessal. Sabe qual é o segredo? Que é a ideia que a gente vê. O conhecimento da população local. A gente, normalmente, quando a gente está na engenharia, a gente não pensa nisso. A gente só pensa quando está fazendo licenciamento ambiental. Então, a gente tem que fazer audiência pública. Aí a gente chama pessoas porque tem que ter pessoas. É meio isso. É um praxe. Só que não é... A gente, trabalhando nisso, a gente vê que não é assim. As pessoas que estão lá, elas têm que compreender que aquilo é importante, que aquilo não vai destruir. Por exemplo, se você vai fazer uma dessal, será que vai destruir o habitat da baleia? Das tartarugas? Então, como a gente vai... Vamos falar com os biólogos da área que conhecem. A gente pode ter feito biologia, mas a gente não é da área. O
pessoal da área conhece. Então, é o respeito ao cidadão que mora lá e construir projetos juntos para eles terem um conhecimento, aí sim é uma aprovação mais, que tem mais sucesso, que a gente vê em outros países, na Europa, eles utilizam esse viés social, esse item. Para poder impulsionar os projetos. Para poder impulsionar os projetos. Porque e não no fim pensar... das contas, né, a pressão hidráulica muitas vezes cai sobre a população mesmo. Né? Que e sofre. E o meio ambiente também. Sim. Entende? Então tem essa questão que é não só engenharia, não só economia, tem a social, que eu acho que é esse que fecha. Muito bem, muito bem. Muito bom. Eu queria, na verdade, encerrar com vocês, dando essa possibilidade de vocês falarem um pouquinho da ABS. A gente fala muito, né? ABS, e às vezes a audiência não faz ideia, né? Afinal de contas, né? O que é a ABS? Onde ela está? E o que a ABS está fazendo? Muitas vezes não está no inconsciente coletivo. Mas a gente sabe que o trabalho da ABS é um trabalho árduo, né, de promoção técnica, mas eu quero deixar vocês falarem, eu deixo para quem quiser falar primeiro ou depois, né, afinal de contas, né, quem é ou o que é a ABS? Bom, a ABS é a Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária, ela tem há mais de 50 anos e ela atua no Brasil todo. Então ela atua não apenas com as concessionárias privadas, como também as públicas. Então, ela tem uma capilaridade grande, ela também atua com as universidades. Eu, por exemplo, sou doutorando da UERJ, no Rio de Janeiro. Então, tem estudantes também da UERJ que estão, tem estudantes da FRJ. Então, a gente tem aquela liberdade, como eu falei, não é apenas SEDAI, não é apenas Compes, não é apenas Sabesp. Então, a ABS, ela tem uma capilaridade grande, a gente vai trocando informações com profissionais de outros estados. Olha, isso aqui está acontecendo no Reusa, acontece aí? Olha, aí o pessoal da academia, olha, eu tenho um estudo aqui de caso que eu conheço e isso foi aplicado. Será que dá para aplicar aqui? Então, a troca é muito boa e tem aquela liberdade de ter sem limites. Pode estar em Portugal, pode estar, entendeu? Então, a gente consegue ter essa... E a gente ajuda até no nosso trabalho, que é uma associação, a gente não tem fins lucrativos, a gente não recebe por isso. Ao contrário, a gente paga para ser associado. Mas ela tem essa questão que é um pouco assim da paixão do saneamento também e do nosso trabalho. E a gente impulsionar o segmento que a gente quer pelos temas. Tem vários temas. Tem várias câmaras técnicas, elas têm de resíduos, elas têm câmaras técnicas de gestão. Porque a ABS não toca só o tema da água, toca o saneamento como um todo. Como um todo. Água, esgoto e resíduos sólidos. Resíduos sólidos. Então, ela pega todos esses temas. Então, assim, cada grupo pega um tema e a gente vai trocando, a gente vai tentando melhorar o saneamento no Brasil através dessas discussões. Muito bem. Muito bem, gente. Arthur, obrigado aí pela generosidade em compartilhar, Karina, né, prazer conhecê-la e obrigado por esse tempo aqui, né, nesse espaço da Aladir 2025, ok? Pessoal, é isso aí. Eu quero que você continue nos acompanhando. Você está vendo que só nesse primeiro dia nós falamos com vários atores de todo esse processo. A indústria, a academia, as concessionárias e agora, né, falamos com a ABS, que é uma instituição sem fins lucrativos, mas que fomenta toda a parte técnica e que envolve o saneamento como um todo. Então, você não pode ficar de fora. Se você não está na Aladir esse ano, está aí o convite para o próximo ano. Então, eu te aguardo no nosso próximo bate-papo. Até mais.